história verdadeira. Verdadeira, real. Por exemplo, contar a história de disco voador. Eu não acredito que alguém de todo o céu só alguém falar acredito. Eu não acredito, então não conta a história de disco voador. Certo? Voador não existe. Alguém assiste voador? Eu tinha uma coisa pra dizer, você acredita? Eu tenho uma coisa pra dizer, não existe disco voador. Não existe. Porque tudo que acontece na vida é sem história. Entendeu? E aí as histórias dos voadores, tem umas coisas assim. Eu vou contar uma coisa pra senhora. Tinha dois camaradas, que eu conheci dois camaradas pessoalmente. Esses dois camaradas eram vendedores. Eles trabalhavam lá, bandas lá pra cima de Minas Gerais, lá pra cima. Só que tinha um problema. Os dois eram muito amigos, mas um era rico pra caramba. O outro coitadinho, né? Remediado. E o rico trabalhava porque era o hobby dele, é hobby. Aí o pobre trabalhava porque precisava mesmo, era coisa de precisão. Então, eles andavam junto todo o tempo, junto, cavalinho, né? Botava as coisas para vender, andava de cidade em cidade, pocotó, 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 pocotó. E tinha um lugar que eles sempre paravam, todo mês de agosto, que em agosto dava certinho aquelas bandas lá. E esse lugar onde eles pararam era a casa de um cordeleiro. Alguém sabe o que é um cordeleiro? Um cordeleiro? Você sabe o que é um cordeleiro? O que é um cordeleiro? Faz história, não é? É parecido, que o cordeleiro ele faz corda. Corda amarrada. Aí esse cordeleiro tinha uma mulher, e a mulher dele muito bonita, mas também sofrendo, coitadinha, aquela vidinha mirradinha, porque uma pessoa que faz corda no interior, vocês vão descobrir comigo que não vende muita coisa, assim, né? Tem muita coisa pra você amarrar, pra você guardar, não tem. Então aquela casinha, daquele jeitinho lá, os dois ganham agosto, pocotó, 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 chegava lá, batia na porta, ela já sabia que eram os dois. Como ele era uma pessoa muito receptivo, uma coisa brasileira, abria a porta, ai, tudo bem, tem os quartinhos lá no fundo, eles ficavam lá. Aí um belo dia, esse rico disse pro pobre, mas esse cara é um coitado, minha mãe, a casa dele é uma desgraceira, todo mês a gente chega aqui, do meu jeito, tudo igual. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar dinheiro para esse homem, vou dar dinheiro para ele, vou dar. Aí o mais pobre disse, dê, então dê mesmo, mas dê em nome da Divina Providência. Ele falou, não vou dar em nome da Divina Providência, eu vou dar no meu nome. Fui eu, ganhei, o dinheiro é meu, está no meu bolso, eu vou dar em nome da Divina Providência, foi meu. Aí o pobre falou, mas isso não dá certo. Aí, é certo que eu estou falando, não dá certo. Essas coisas, história real aqui para vocês. O homem falou, não dá certo. Ele falou, quer saber? Chamou o cordeleiro e falou, vem cá, que eu quero dar uma coisa para você. Pegou, chamou o cordeleiro e deu 200 moedas de ouro para esse homem. 200 numa bolsinha assim, ó. O homem ficou com aquele coração dele, né, desesperado de tanta alegria. E o que a gente faz quando a gente ganha um monte de dinheiro? Obrigado. Antes disso, no desespero, ele também agradece. Mas a gente faz o quê? Guarda, primeiro guarda. Aí ele pegou essas moedinhas, guardou lá no potinho de argila que estava lá no canto, porque ninguém ia mexer naquele pote de argila, estava lá, ó, há muito tempo folhado, guardou lá e foi para a cidade fazer uma lista de tudo que ele tinha que comprar. Então ele comprou todos os DVD que ele queria, tudo que ele queria, camiseta nova, tudo. Chegou em casa, para surpresa geral, naquele dia, quando ele chega em casa, tem uma mesa posta para jantar, um peixe gostoso, tinha refrigerante, arroz. O homem chegou e falou assim, mulher, onde é que você arrumou dinheiro para comprar essas coisas erradas toda gente comer? Ela falou, pois você não sabe, passou um vendedor aqui gritando, quem quer comprar e vender coisa velha? Tinha um pote de moringa lá, eu vendi para ele. O homem falou, minha nossa senhora, você fez isso? Fiz, e agora a gente vai jantar. Ele falou, não, agora eu vou chorar. Sentou no único banquinho que eles tinham, toca e chora sem parar. Aí ele contou para a mulher falou, reza um pouquinho que eu também quero sentar. E chorou um de um lado, outro do outro. E ficaram por lá uns 3 dias chorando sem parar. Mas, como tudo nessa vida passa, passou também esse tempo. Os moços já tinham ido embora.
Eles ficaram naquela vidinha dele fazendo corda, aquela coisa todo dia, né? Se lamentando. E aí passou o tempo, chegou agosto de novo, e pocotó, 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 lá vem os dois, pocotó, pocotó. Olhar para casa, mas assim, falou, nossa, mas Cordeleiro, pelo amor de Deus, hein? Tem 200 moedas, ele nem está reformado, é uma pintadinha, essa casa porqueira, tudo de novo. Chegou lá, bateu na porta. Lá veio o Cordeleiro, ele abriu a porta. Ai, minha Nossa Senhora, que bom o senhor chegou. Tem uma desgraceira para contar para o senhor, contou toda a história. Aí o mais mal foi, eu disse que era você falar, não, eu disse que falou. Ele falou, não, mas vamos fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar agora 400 moedas de ouro para o senhor. O Cordeleiro dos olhos dele chegou quase a pular para fora da cara, assim, ó. Aquilo ficou, né? Aí o mais pobre disse assim, olha, tem nome de Divina Providência. Aí ele reforçou e falou, não, eu vou dar no meu nome, porque esse dinheiro eu ganhei, é meu e eu vou dar para o senhor. Pegou as 400 moedas, deu no outro saquinho para ele, ele pegou o dinheiro. E o que a gente faz quando ganha um monte de dinheiro? Guarda, mas conta para a mulher. Aí ele contou para a mulher dele, olha, eu vou pegar essas moedas e vou guardar aqui nesse paletó. Tá vendo esses paletós aqui, ó, penduradinho preto? Pois é. Vou guardar aqui essas moedas de ouro e vou para a cidade fazer a lista tudo de novo no ano. Já tem inflação, embora tenha uma que não tem, mas tem. Aí fez toda a listinha direitinho e a mulher tá lá na casa dizendo assim para ele, tá indo com a listinha para a cidade, a mulher, tchau, bem, volta logo. Antes dela fechar a porta, não se sabe de onde, olha a desgraça. Entra um gavião ali, ó, e no bico do gavião agarra o paletó e vai embora o gavião, pela janela. Porque aqui do lado do prédio tinha uma janela. O gavião, ó. A mulher ficou olhando o gavião indo embora sem poder fazer nada. E antes que o marido chegasse, ela sentou naquele único banquinho da casa e tá que chora sem parar. Quando o marido chegou, sentou também para chorar, porque ela contou para ele. E ele ficou de um desespero danado. Mas como tudo passa nessa vida, passou o tempo. Chegou agosto de novo e... pocotó, pocotó. Aí o mais rico disse, pelo amor de Deus, hein, com 400 milhões de euros dá para fazer até um outro andar. Nada foi feito nessa cidade, nada foi feito nessa casa, nada foi feito nesse Cordeleiro. Brincadeira. Aí o que eles fizeram? Chegaram lá de novo e... bateram o pau. Lá veio o Cordeleiro abrir a porta e falou, ai meu Deus, eu não sei. Ele falou, o senhor é muito azarado, não vou dar mais nada para o senhor. Deus me livre, não vou dar mais nada, nada, nada. O mais pobre disse, assim, eu falei para o senhor dar em nome da Divina Providência. Só deu uma olhada assim que ele já... Só que nessa hora, sabe o que aconteceu? Eu não conheço muito isso, mas nessa história aconteceu. Passou lá fora um vendedor de bola de chumbo. Quem quer comprar bola de chumbo? Primeira coisa que aquele homem pobre fez foi, eu vou dar um presente para esse homem, para esse Cordeleiro, eu vou comprar uma bola de chumbo para ele. Foi lá fora, comprou uma bola de chumbo e deu para o Cordeleiro e falou, vou dar essa bola de chumbo para você em nome da Divina Providência. Aí ele pegou a bola e falou, nossa, que legal, era tudo que eu queria. Estava fazendo uma falta, você não imagina. Queria tanto, uma bola de chumbo. Aí, olha que eles foram embora, ele pegou a bola e jogou no chão, né? Vai fazer o que com a bola de chumbo? Passou o tempo, mudou-se para frente da casa do Cordeleiro um pescador muito famoso em tudo quanto era lugar. E esse pescador era um pescador muito bom. E aí ele estava arrumando as coisinhas dele. Ó, tem pescador aqui. Tem pescador aqui. Então era esse campeão, é seu amigo que mudou lá. Assim, ó, com o senhor. Pois é, esse mesmo que o senhor está lembrando quem é, mudou-se lá. Aí acabou, ele arrumando as iscazinhas dele, aqueles chumbinhos, tudo acabou. Aí ele disse para a mulher, nossa, eu queria pescar, hoje tem um rio tão bom aqui, que eu olhei, ela tá cheio de peixes, pesca a boquinha aberta, dizendo, me pega lá. E nada, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou, você espera, eu vou até a cidade comprar alguma coisa, ver se tem chumbo, porque eu queria muito. E já perto da hora do almoço, né? Peixe para poder... A mulher falou, quer saber? Aqui tem o rio, todo mundo deve ter um chumbinho em casa.
bateu na porta do cordeleiro para ver se ele tinha 1 ou 2 chumbinhos para emprestar. Quando ela bateu lá, a mulher falou: "Oh, mas é chumbo, que você quer meter uma bola aqui, pode levar embora essa bola, você não vai mais nada, só faz eu bater o pé, pode tirar essa bolinha daqui." Deu a bola para a mulher. A mulher ficou tão agradecida, chegou lá pro marido e falou: "Olha só o que a vizinha deu pra gente, uma bola de chumbo." Ele falou: "Então eu vou fazer o seguinte, o primeiro peixe que eu pescar, eu vou dar para eles, o primeiro." E foi pescar, e voltou com um monte de peixe na caçamba, como chama aquele, na rede, como é que chama aquele embornal? Aquele negócio lá. Isso mesmo, cheio de peixe. Aí, sou filho de pescador. Aí, quando ele chegou em casa com um monte de peixe, a mulher viu um muito diferente de todos os outros. E perguntou para ele: "Por que esse peixe tão esquisito desse jeito?" Aí ele falou: "Esse é o primeiro peixe, não é nem nosso, dá para a vizinha, porque esse foi o primeiro que eu pesquei." Aí embrulhou no papel, levou lá para a vizinha. Chegou lá, a vizinha ficou agradecida, que vocês nem imaginam, tinha mesmo batata para comer naquele dia. Aí ela pegou o peixe, como a gente sempre faz, né? Vai pôr na pia, para limpar na frente daquela janela que eu falei para vocês. Tá lá cortando o peixe, todo mundo conhece essa história, ó. Quando tá cortando o peixe, apareceu um brilho lá de dentro, assim, ó. Aqueles brilhos muito grandes que da janela reluziu lá em cima do morro, que nessa história também tem um castelo, tem um rei. E lá o rei olhou agora e falou: "Mas o que é aquilo brilhando? Guarda, que casa é aquela?" Eles falaram: "É a casa do cordeleiro, aquele coitado daquele cordeleiro. Tem alguma coisa brilhando lá, vai lá e traz aqui." O coitado do cordeleiro, tem gente que nasce assim, né? Aí foi até lá os guardas com aquelas armas grandonas e chegou lá e bateu na porta do cordeleiro. O cordeleiro abriu a porta, o que eu desejo? Nessa hora ele já estava com uma pedra desse tamanho na mão, de brilhante, que achou dentro do peixe. Estava assim, ó: "O senhor deseja alguma coisa?" Ele falou: "Pois é, o rei viu um brilho lá da janela e tal, e se for alguma coisa brilhante eu tenho que levar." Ele disse: "Tá bom, vai." Eu falei: "Então eu acho bom o senhor ir comigo também." Aí levou aquela pedra brilhante, aquela coisa linda, assim, enorme. Foram os dois lá na frente do rei, chegaram na frente do rei e mostraram a pedra. O rei ficou encantadíssimo e muito feliz, porque ele ia conseguir completar a coleção de pedras preciosas dele. Mas ele não ia pegar essa pedra simplesmente, ele ia dar em troca para o casal todo o peso deles em ouro. E aí eles arrumaram 2 burricos, encheram de moeda de ouro e desceram pocotó lá para a casa deles. Chegou lá na casinha deles, o que a gente faz quando a gente ganha um monte de dinheiro? Gasta logo de uma vez. Já foi passando no lugar, já foi comprando tudo que tinha que comprar, né? Essa história tem que acabar esse Natal. Aí, quando chegou agosto, lá veio os dois, pocotó. Quando eles chegaram lá, no lugar da casa do cordeleiro, tinha uma casa assim, ó, 7 andares de armazém, secos e molhados. Ele olhou e falou: "Nossa, que coisa mais linda." Acho que o cordeleiro foi embora e deixou esse armazém aqui para alguém que comprou. Aí o pobre falou assim: "Não, às vezes alguma coisa mudou." Ele falou: "Não mudou nada, aquele cordeleiro azarado daquele jeito, aquela coisa miserável, não tinha jeito mais, aqui não tinha jeito mais." Aí ele falou: "Vamos ver quem está aí." Bateu palma e abriu a porta, a mulher do cordeleiro com aquele cabelo preto pintado, natura, aquele roupa lindona, produzida, abriu a porta para ele: "Oh, senhor, que bom revê-la." Ela fez tudo, fez até curso de dicção, fez tudo. Aí entraram lá, aí o cordeleiro começou a contar para ele o que aconteceu, tudo o que aconteceu, que foi em nome da divina providência. Nesse momento não me passa lá fora vendendo aquele quem quer comprar e vender coisas usadas, exatamente o mesmo, lá do começo da história. Aí o moço, pobrezinho, foi lá e foi procurar algumas coisas. Não é que ele encontrou um balde
um jarro de cerâmica, comprou o jarro de cerâmica e lá dentro tinha 200 moedas de ouro. Além disso, quando eles desmancharam o quartinho lá atrás, onde eles agora tinham azulejo hidráulico, televisão, canal pago, tudo lá para eles, eles lá em cima encontraram um ninho de gavião em cima do telhado, com um paletó que tinha 400 moedas de ouro. Agora o senhor veja uma coisa, a divina providência é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu confirmo, eu só conto história real. Ainda bem. Gente, boa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gostei muito do convite da Cláudia para vir conversar um pouco com vocês. Fiquei tão feliz com a dança circular, achei mas tão lindo. E assim, essa coisa do sol, né? Dessa transição, dessa verticalidade é maravilhoso, adorei. Depois o Arthur, né, Arthur? Não é por nada, eu tenho um filho que chama-se Arthur, lindo como você. Mas ele já é assim, tem barba, grandão já. Então, parabéns também a todos. Eu também sou vó de 2 netos lindos, mas sou vó muito feliz de ser vó da Lorena e do Gabriel. Ai, Gabriel é danado. Danadíssimo, mas a Lorena é para tirar o fôlego. Gabriel é muito tranquilo. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as questões da palavra e da história, mas na verdade também sobre a pergunta. E eu acho muito interessante porque esse público, vocês já são pessoas da história, que contam história, que sabem e tenho certeza que sabem de tudo que uma história é capaz de fazer. Eu estou estudando história já há algum tempo e eu comecei a debruçar sobre esse assunto, na verdade, quando eu sou professora de artes, tenho uma formação em teatro, também trabalho com teatro, e quando eu fui convidada a dar aulas para o ensino médio. E no ensino médio, contar história para criança pequenininha, tranquilo, né? Agora, contar história no ensino médio é um pouco mais complicado, a testosterona tá assim, né? É um pouco mais difícil. Mas sabe aquele dia que tem gente trepada no ventilador, que você fala assim, eu vou fazer o que agora? Né? Acho que eu vou vender cachorro quente, assim, não sei o que eu vou fazer. E você começa a se questionar um monte de coisa, né? Mas eu sempre acreditei muito na arte e muito na palavra. E aí eu disse para os meninos assim, olha, eu vou contar uma história, eu queria contar uma história para vocês, mas não quero contar o conto. Eu quero contar a história que tem dentro do conto. Vocês vão entender a maneira disso. E eu comecei a contar. Era um conto pesado, e aí eu comecei a contar o caminho de dentro do conto. E aí, aconteceu uma coisa incrível. Todos eles me ouviram. Todos eles pararam o que eles estavam fazendo. Isso há mais de 15 anos atrás. E eu comecei a me perguntar, como eu me pergunto até hoje, o que é que tem numa história que faz as pessoas pararem, que faz as pessoas se questionarem, irem para lugares variados. Como é que a gente se amarra e se apega nisso? Quais são os valores seguintes? Com o outro ter uma pergunta. A gente não é educado para isso. Para junto dançar, para junto perguntar, para junto elaborar. É bem separadinho mesmo, né? E aí, para poder ilustrar um pouquinho essa coisa da pergunta e saber que dentro de cada pergunta e você tem uma resposta, ninguém pergunta aquilo que não sabe. Dentro do outro espaço que eu estou falando, lembra da divisão da pergunta? Então, a gente pergunta aquilo que a gente já tem quase a resposta, porque ela está dentro da gente mesmo. Então, o Nasruddin é um cara muito, muito, muito esperto. Vocês não podem imaginar como ele é esperto. Ele é um personagem de história e ele é um personagem espertíssimo. E aí, todo mundo queria participar da sabedoria do Nasruddin.
E aí o que eles fizeram? Falaram, vamos chamar o nosso Jim para ter uma conversa, porque aí no meio do que ele estiver falando, a gente vai entender como é que ele é tão sábio desse jeito, como é que ele é absurdamente... Quando a gente vai conceituando, entendendo o mundo e criando imagens sobre aquilo, desde os pequenininhos, a gente vai plantando, segundo a dona Regina Machado, a gente vai plantando um monte de árvores e aquilo vai tendo uma floresta aqui dentro. Só que no todo dia, no cotidiano, a gente só visita a parte da frente da floresta. Agora a história faz a gente entrar lá dentro. E a história fica, ó, andando pela gente, a gente vai fazer um monte de pergunta para ela. Por isso que eu sou apaixonada pela história. E por isso que eu não paro de contar história sempre, o tempo todo. Então, eu queria só perguntar uma coisa para vocês. Se vocês têm, primeiro, alguma pergunta com relação à história, até para que ela serve. Se vocês têm uma pergunta com relação a onde a gente usa, o que eu posso fazer de história. E aí, depois dessas perguntas, a gente vai ter mais um momentinho aí. Alguém tem alguma pergunta rapidinho, assim, já tem de começar? Tem, Cláudia, alguma pergunta? Para a história? Se a gente responder sim ou não, você vai falar que a gente já sabe? Não vou fazer isso. Nem somos nós pedidos. Não. Entendi. Se você contar a sua história, vai ser uma história de narrativa. É uma boa pergunta. Outra. Uma criança de 3 anos. Será que eu posso contar essa história de Divina Providência para criança de 3 anos? Aqui, ó. Fala, Arthur. Arthur falando. Também, eu queria falar uma coisa. Se eu quiser falar uma outra história que nem existe, Inventar uma história. Ela vai virar uma história? tipo assim, eu também gosto de lobisomem, eu posso contar uma história. Ai, a história do lobisomem, história da mula manca, história de... Tem um monte de histórias que causam medo. Eu gosto de história de terror. Exatamente. Mas o terror e o medo é necessário. A gente precisa desses aspectos porque é do humano. E às vezes a gente fala assim, não vou contar essa história tem uma coisa horrível no meio delas, a pessoa morre. Né? É lógico que a gente tudo tem uma medida, Arthur, tudo tem uma medida, mas às vezes o terror, o medo é necessário, é bom que ele exista. Haja visto o que aconteceu com os contos de fada, né? Os contos de fada no século XIX foram totalmente transformados para ser politicamente correto, mas lógico, dentro de um mundo que precisava ser assim. A gente não ia contar para as crianças que a Branca de Neve, na verdade, e o que aconteceu com ela, fantástico, ela procura um lugar no coração onde mora a história. Porque quando a gente fala alguma coisa, segundo Ampateba, que é um griot, que é um contador de histórias da África tradicional, que nasce por casta, nasce contador, ele tem um texto, um livro que chama Tradição Viva, e ele vai dizendo de onde é que vem a história. E ele diz que dentro da gente tem 20 pessoas que povoam o meu ser, e que cada pessoa carrega um lugar da história. Então não tem uma coisa que você fala assim, coloquei um brinco hoje, aí tem uma pessoa que olha e fala assim, nossa, seu brinco é lindo, e o brinco faz tim, cai. Ele fala, Jesus, que inveja, hein? Acontece que ela está falando de um lugar diferente do que uma outra pessoa. Quando você dá uma palavra que você fala de um lugar diferente, esse lugar passa para o outro. É muito interessante estudar isso. Então, o lugar que a gente tem para falar a história é um lugar específico. E o trabalho que eu fiz com a Laura Sims foi descobrir o lugar aonde mora a minha história, aonde fica a minha palavra quando eu vou contar a história. E foi um trabalho interessantíssimo, porque eu fui para um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu tenho uma história de vida bem complicada, assim, mas muito legal também. Eu sou filha de padre e de uma freira. Na década de 60, um padre é excomungado e eu sou o pecado. Então, a minha mãe saiu do convento, claro, mas o meu pai foi excomungado. E aí eu sempre achava que eu contava histórias, porque eu sei história de todos os santos. Meu pai passou a vida me contando história de todos os santos. São Domingos Sábio, Santa Teresinha, Santa Bárbara, Santa Luzia, eu sei todos. E aí eu achava que sempre foi isso que alimentou as minhas histórias. Eu tinha um avô também e tal.
Aí quando eu comecei a conversar com a Laura Sims, o lugar que eu fui foi para a sala 14. Sala 14 era uma sala no colégio que eu estudava, no colégio de Freira, lógico, lá em Bauru, e que era um lugar, tipo assim, era um castigo. E a irmã Mariana, que era a diretora, me colocava lá. E lá ela determinava o que eu ia ler. Eu não podia escolher o que eu queria ler, e eu sempre li muito. Ela falava, você vai ler esse ou esse. E tinha alguns contos de fada no meio. E eu ficava muito brava, porque eu queria ler com as pessoas do terremoto, vítimas do terremoto até hoje. E ela descobriu que de cada 10 palavras, quando ela chegou lá, 9 era a palavra medo. E ela começou a tratar cada uma das pessoas, cada uma delas, para saber o que fazia com esse medo, que era o medo do terremoto, o medo de perder mais pessoas que eles amavam. Isso é um trabalho muito bonito, e ela continua lá, fazendo esse trabalho com a narrativa. Agora, com relação à pergunta da Cláudia, toda vez que a gente for fazer uma pergunta, a gente tem que pensar sempre naqueles 3 eixos, da história, o do contador ou de quem escuta. Por exemplo, quero contar a história para criança de 3 anos. Para quem que eu estou falando? Estou falando de quem escuta. Então eu tenho que tratar de quem eu vou contar. Se eu quero contar a história, a minha história, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do narrador. Então, como é que ela vai cuidar da história dela para que a história dela seja passada? Então, eu tenho que saber para onde que eu vou direcionar a minha pergunta. Eu vou falar do olho, né? O olho interno, ele é um olho que me dá a qualidade das coisas, a estrutura das coisas. Por isso que as crianças pegam qualquer coisinha e falam assim, isso daqui vai ser meu espelho. Porque dentro das coisas existe uma estrutura interna. E a gente precisaria fazer um momento só para a gente falar sobre a estrutura das coisas. Por isso que tem gente que vai contar história com objeto. Só que não é aquela história, tipo, pega 3 batatas para fazer 3 princesas. Para um pouco, né, gente? Qual é a estrutura de uma princesa interna? Uma batata? Tô fora. Uma princesa é uma coisa fresca, leve, linda, né? Você pode contar com uma rosa, mas não uma rosa de plástico de cima da geladeira, cheia de gordura. Uma rosa colhida há pouco tempo, é uma estrutura de uma princesa. Então as coisas, quando você vai contar história, ela tem uma estrutura interna. Vai contar uma história de um carneirinho, você pegar um novelo de lã, tem a maciez, tudo bem. Aí a gente conversa um tempo sobre isso. Pela primeira vez, sem saber dessa história, e se ela é legal para você, abrir um livro e contar contar uma história para o seu neto, para sua neta, para quem for. Ler a história. Você até pode ler depois que você souber. Hoje em dia existem contos desenhados maravilhosamente, porque até as princesas soltam pum. É um conto ótimo do William Brandt. É um ótimo conto, muito bem ilustrado e tal. É um conto baseado em contradição? É. Agora, a maneira que ele é escrito, que ele é colocado, se eu ler para a pessoa, perde toda a graça. Agora, se eu souber daquilo e trabalhar com a ilustração e for contando, independentemente do que está escrito, beleza. Contar histórias para uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos que já não é mais criança, tem várias maneiras de se fazer, várias. Existem algumas coisas que se chamam recursos internos e outras recursos externos de um contador. E aí o recurso externo, você usa tudo que som, barulho, coisas, não lembrando que não é espetáculo de teatro, gente. Teatro, a história está no ator. O contador, ele existe para que a história passe por ele e vai para lá. Então o contador, não leva nada, ele traz a história para que você entre nela. Então, os recursos externos são esses. Agora, os internos, aí a gente trabalha todo o estudo da história e a gente vai trabalhar a voz, saber que cor que é a sua voz, se a sua voz é tonalidade escura ou clara, que cor que é a voz do personagem, espaço, qual é o ambiente, né? A estrutura do espaço cênico, tem um monte de... São 4 elementos, na verdade. Veio a vida, e da vida veio a palavra. Um beijo, gente. Obrigada. Para iniciar essa palestra, a professora Inês,
que é professora aqui no Núcleo de Formação Cidadã, professora do curso de Pedagogia, é atriz, como ela falou, e a melhor contadora de histórias que eu já conheço. Eu não conheço outra melhor que ela. Maravilhosa. Aliás, estou dizendo que ela tem que dar um curso, né, gente? Eu faço, tá, Inês? Eu faço. Sou a primeira a me inscrever. Mas até tem um curso que é das eletivas, né? Tem 5 vagas, depois a gente já vai avisar. Então quero agradecer, Inês, por você abrir o nosso semestre com tanta beleza.